Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast, meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calor. E hoje vamos comentar o capítulo 869 de One Piece, Encurralados. Bom, o capítulo ele começa com os Mugiwaras disparando em direção ao forte do Capone Bag, né, o Big Father. Ele foi materializado ali no meio da confusão da festa de chá, lá no final do capítulo anterior, né. Alguns membros do grupo começam a ser pegos pelos membros da Big Mom, enquanto a família Vinsmoke via lá seu destino selado, né, digamos assim, cercada pelos inimigos mirando neles, né, mesmo que o Sanji estava lá também com eles, mas eles estavam, tipo, também encurralados, né. Mas em uma grande reviravolta, eles vestem os trajes blindados deles lá, da família deles, e se tornam a lendária Germa 66, né, salvando todos os Mugiwaras e ajudando a turma a entrar no castelo lá, né, no Big Father. Enquanto isso, um dos convidados da festa de chá, o do Field, ou do File, sei lá qual é o nome dele, ele tenta sorrateiramente pegar o Tamatebako, né, aquele tesouro da Big Mom que a gente sabe que não é bem um tesouro, né, mas é uma bomba relógio. Porém, o plano dele falha quando a Big Mom solta um grito, né, e acaba levando um instante ali, empurra o tesouro pro abismo ali e o tesouro cai, né? Lá pra baixo do lugar onde eles estão, né? Apesar dos Mugiwaras estarem salvos lá no castelo, o pior ainda tava por vir porque eles, assim, eles estavam lá presos, o Katakuri solta uma gosma, né? Aquela habilidade dele nos canhões e ao redor do Big Father, e eles acabam ficando presos ali de novo, né? Naquela situação, enquanto todos os filhos da Big Mom começam a encurralar eles de novo dentro daquela fortaleza dele. E aí o Capone avisa que a turma, que além deles estarem presos, a Big Mom tá vindo pra cima, né, do castelo, e que se ela destruir o castelo, ela vai acabar matando o próprio Capone. E agora ela tá louca pra matar, né, pra pegar todo mundo que traiu ela, né, o Capone e tudo mais, e todo mundo que ferrou aí a festa de chá dela, que são os Mugiwaras. E eles estão, assim, literalmente encurralados agora. O que você achou do capítulo, Calu? Agora chegou a hora do pau realmente comer, né? A Big Mom despertar. E agora acho que a gente tá já no clímax da saga, né? E daí, já entrando pro capítulo, assim, no comecinho dele, primeiro que o capítulo inteiro aí passou quase no silêncio, né? Poucas coisas foram ditas, né? Por exemplo, aconteceu muitas cenas de ação em mudo. Eu gosto disso quando acontece em mangá, pra mim dar um ar mais requintado, sei lá. Não, é que assim, eu achei um capítulo interessante, assim, no geral, porque ele foi inesperado por dois motivos pra mim. O Tamatebako e a Germa 66. Primeiro a Germa, que tipo, a gente tinha visto nos capítulos anteriores que eles estavam segurando tipo uns copos, né, na mão, cada um com um número, e a gente achava que era tipo uns copos, mas na verdade não era, né, era tipo o dispositivo deles pra eles meio que morfarem, né, os morfadores e essa Germa. Transformação, você entendeu direitinho como é que ela funciona? Porque é um negócio muito mágico, né, mano? Não, é tipo Power Rangers, né? Eles saem daquele dispositivo, solta tipo um líquido, eles se envolvem com aquilo, eles ficam com essas armaduras aí que parecem que são meio que indestrutíveis, ou eles ficam, né, são blindadas de alguma forma. Assim, eu achei... É aquela coisa, dos outros capítulos também, quando você tá lendo esses clímax do One Piece, às vezes as coisas começam a acontecer, e acontece de uma forma meio, assim, do nada, né, meio de surpresa, e às vezes cai bem, às vezes não cai tão bem, quando você tá acompanhando, tipo, semanalmente. Esse aqui, tipo, caiu, assim, mais ou menos, porque... Então, pra mim, eu gostei dessa reviravolta da Germa 66, e assim, a Germa aparece, tem até letreiro pela Germa 66, eles ajudam o Mugiwara. Gostei, melhor do que tipo, uns personagens tão bons, tão, sabe, ricos e fortes, eles tipo, ficarem lá no cantinho só chorando, sabe? Mas o meu problema não foi nem com eles em si, mas foi com o que eles fizeram depois, porque a gente tinha estabelecido, nas lutas, nas pequenas lutas que a gente tinha visto, que os membros da família da Big Mom são muito poderosos. Eles são, tipo, mais poderosos que todos os Mugiwaras ali, praticamente. E aí, tipo, eles simplesmente darem tipo, uns tapas nos caras pra conseguir
conseguirem, tipo, libertar os Mugiwaras que estavam, tipo, nas mãos deles, né, dos membros da Big Mom, foi, tipo, muito fácil, na minha opinião, sabe? Tipo, eu achei que podia ter ficado um pouco mais, assim... mostra que, assim, eles são mais poderosos do que... Assim, provavelmente eles são mais poderosos que os Mugiwaras e, assim, talvez sejam mais poderosos que esses caras, né? Tudo bem que não foi um combate, assim, super, né, intenso. Eles só conseguiram, talvez desviar a atenção deles enquanto os Mugiwaras fugiam. Mas, assim, eu achava que esses caras da Big Mom, eles eram, tipo, assim, ninguém iria conseguir detê-los, assim, do jeito que estava sendo estabelecido nos últimos capítulos, que eles eram muito fortes. E agora, tipo, a Germa, eles simplesmente deram uns tapas neles e, tipo, de boa, sabe? Vendo assim, é até provável que eles talvez conseguissem sair dali meio que sem os Mugiwaras, entendeu? Porque, tipo, era só eles se transformarem e saírem correndo dali. Até os Mugiwaras devem estar atrasando eles, né? Se você parar pra pensar. Porque se eles são tão poderosos, eles podiam ter fugido. Mas já que tem os Mugiwaras, o Sanji e tudo mais, eles acabaram entrando naquela fortaleza, né? No Big Father. E agora eles estão... O legal é que a Gema também entrou junto com os Mugiwara, né? Tá todo mundo lá. Tirando o pessoal da Big Mom, tá realmente todo mundo lá dentro. E passando pro Tamatebaco, que você tinha comentado, o que você acha que vai acontecer com ele? Você acha que ele caiu do precipício, né? Que o gordão deixou ele cair. O que você acha que acontece? Ele explode no ar, ele cai lá embaixo e se perde? Então, eu não entendi. Eu acho que ele foi tão, assim, ele foi tão desenvolvido ao longo do, né, não nem desse arco, mas dos Tritões, depois ele voltou à tona agora e tudo mais, que eu achava que ele ia ser uma peça principal nesse clímax. E agora, assim, primeiro que o jeito como ele caiu foi tão, sabe, tipo, tão aleatório, na minha opinião, que, tipo, foi simplesmente um escorrega e o cara deixou cair, sabe? Tipo, foi... Não foi pra mim cômico, pareceu até uma preguiça, sabe? Parece que o cara ficou preguiçoso, acho que deixa eu explicar por que isso aqui tem que sair dessa cena. Vamos deixar ele só escorregar pra fora mesmo e foda-se, sabe? Então, nada, tipo... não teve alguém que pegou e correu, sabe? Não teve nada, só tudo caiu, jogou pro lado. Mas assim, eu ainda acho que pode ter alguma consequência nesse momento, entendeu? Tipo, talvez assim, toda a confusão acabe indo lá para baixo, ou alguém encoste naquilo, destrua, exploda a base, né, desse castelo, aí ele começa a entrar em colapso, sabe? Tipo, alguma coisa assim, porque, pelo que se sabe, o tamanho, assim, da explosão que tem aí dentro é capaz de causar um belo de um estrago, né? Então, se ele cair e acabar explodindo com isso, e aí o prédio começar a meio que inclinar e talvez os Mugiwaras encontrem uma chance de fugir nesse momento, né? Bem pensado. Mas assim, esse capítulo mostra como o Oda também é bem imprevisível, assim, né? Tipo, ele às vezes lados positivos, lados negativos, assim. Às vezes um imprevisível que você fala, pô, é um imprevisível que foi interessante e a gente não viu, mas foi desenvolvido, e às vezes aquilo que tipo, simplesmente ele decidiu fazer daquele jeito, né? Mas assim, eu de resto do capítulo, eu achei legal que o capítulo ele teve um tema, assim, né? Tipo, no clímax todo, que teve várias sessões, mas esses vários momentos eles acabam significando só uma coisa, que é o nome do capítulo, que eles estão encurralados. Tipo, desde o começo eles estão assim, sempre em momentos de perigo e quase sendo pegos. Logo no começo, né, a Nami, o Chopper, a Carrot, eles são quase pegos pelos membros da Big Mom. Eu até achei que aí, ia, tipo, dar uma reviravolta fodida e aí eles teriam que salvar esses três de alguma forma depois. Mas acaba que a Germa acaba salvando eles. E eles estavam, né, antes deles se transformarem, a Germa, eles também estavam encurralados. E aí eles se transformam para conseguir fugir, mas aí mesmo assim, no final das contas, eles continuam ainda encurralados, porque a Big Mom acordou agora, né? Ela já voltou à consciência, e agora ela tá putaça, né? Ela não tá... Eu acho que ela não tá naquele nível berserk dela, né? Que como, tipo, quando aconteceu em Elbaf, que ela destruiu, porque, tipo, a pupila dela tá, tipo, normal, assim, ela só tá muito brava, né? E, tipo, eu acho que ela, né, a gente sempre, desde acho que dos primeiros capítulos desse arco, você vê como ela é, assim, incisiva na parte de, se você quiser sair do meu grupo, você tem que, sabe,
tem que passar por um sacrifício. E o Capone fazendo toda essa traição, né? Principalmente o Capone tá meio ferrado, porque, né, ele que era o cara do bando dela, e agora ela tá atrás principalmente dele, né? Talvez até acabe causando uma consequência maior com ele, né? Porque você já viu que ela Eu queria destruindo... ver alguma trocação de golpes, sabe? De verdade, agora que a Big Mom partiu pra cima, já aconteceu o que tinha que acontecer. Não precisa nem ter umas lutas de verdade, mas eu queria saber um Luffy acertando um golpe na Big Mom. Era só isso que eu precisava. Um golpe, ele podia até fugir depois, era só o que eu queria ver. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu acho que não daria pra ter uma luta, assim, tradicional agora, porque as coisas estão muito, sabe, já assim, muito no clímax, assim, pra pararem pra ter uma luta, porque tem muita gente envolvida, tem muita coisa acontecendo. É engraçado até ver que o Big Father, ele é bem, assim, né, a gente fala da Big Mom que ela é grande, mas o Big Father é muito maior que ela, né, e ela em cima dele parece até um King Kong em cima da torre, como chama? Isso aí vai ser muito bom de ver em anime, hein? Se for bem animado, mas assim, eu achei interessante esse conceito do Capone sofrer com o dano do próprio castelo, então, tipo, não vai ser só uma muralha inútil ali, né, que eles podem simplesmente jogar fora, porque é ele, né, parte dele, então talvez até acabe acontecendo algum certo sacrifício por parte do Capone. Você vê que assim, né, tipo, ele não tem cara de ser tão altruísta assim pra querer se sacrificar em prol da causa. Não é não. E o foda é que assim, sabe a mulher dele, com a irmã da Lola lá, tá ali do lado também. Então, tipo, então. tem uma parente ali da Big Mom lá dentro, né? Bem pensado. Ela pode intervir de alguma forma, mas se bem que a Lola, eu acho que era uma das filhas que ela menos, né, tipo, ela desprezava, né, a Big Mom. A Lola ela despreza, essa irmã ela despreza só porque ela lembra a Lola. Verdade. E outra coisa que a gente tinha reparado nos capítulos anteriores, que tinha umas bolinhas, né, que às vezes apareciam com os membros da Big Mom, e essas bolinhas são tipo, você vê aqui que são uns tampões, né, no ouvido que eles colocam para não sentirem o choque, o impacto do choro dela, né? Uma coisa que talvez eles até usem, assim, eles até, tipo, já tenham meio que de reserva, porque caso acontecer isso, eles já tenham ali em mãos, né? Então, tipo, eles já estão meio que sempre meio que esperando que ela vai fazer aquilo, né? Que ela vai surtar e vai ter esse choque. Porque tinha várias dessas bolinhas, e esse cara que tentou pegar o Tamatebaco, o do Field, ele tinha, né? Ele pegou um desses tampões e colocou no ouvido. Mas enfim, foi basicamente isso, né? Tipo, foi um capítulo bem direto, assim, pra situação. Capítulo de clímax não tem muito o que teorizar, conversar. Assim, uma ação e de ação só curtir mesmo. Agora é só esperar o que realmente vai acontecer, porque eles estão numa situação bem problemática, né? Tipo, eles não têm muita escapatória, e agora, assim, aquele momento que, se o Oda quiser, ele consegue colocar alguém, sabe, em sacrifício ali, em situação de sacrifício. Mas, porque já é um momento muito intenso, assim, né, do clímax. Mas, eu não sei, né? Infelizmente, na semana que vem não vai ter capítulo de novo. Bem na hora. É sempre assim. É sempre assim. Mas enfim, qual que é a sua nota, Calu? Eu dou 8. O capítulo foi bom. Clímax, não sei muito o que comentar, mas assim, foi certinho. Não teve, tipo, muitas fases pra eu ficar reclamando. Teve reviravoltas, foi bacana. 8. Eu também vou dar 8. Eu achei o capítulo, sólido, assim. Eu só achei que é aquela coisa de, às vezes, aquele clímax que tem umas reviravoltas ali que você fala, mas o que é isso? Sabe? Tipo, essa coisa da guerra, eu quero ver. Eu quero saber um pouco mais do equilíbrio de poder deles com os outros personagens, assim, se eles são tão poderosos quanto eles aparentam ser agora, que eles deram uns tapas nos membros da Big Mom e, tipo, saíram de boa, sabe? Porque aí eu acho que meio que fica aquela problemática de shonen, assim, que às vezes tem uns personagens muito overpowered comparado a outros, assim. Eu não gosto muito disso, mas assim, não foi uma luta, né? Não dá pra saber exatamente. Uma outra coisa, o comentário da semana aí do Heron Francisco, a gente tinha comentado, né, a gente tinha entrado em discussão no podcast passado sobre se o Luffy iria ganhar, né, ia conseguir o One Piece
não só com força, né, mas com uma certa estratégia, que tipo, ele não se tornaria tipo, o maior pirata só à base da força, né, ele não seria o mais forte, porque tem muitas pessoas no mundo de One Piece muito mais fortes que ele, né. O Heron, ele fala algumas coisas interessantes, ele lembra, né, alguns personagens que eu acho que mostram como o One Piece ele sempre teve esse tema de que às vezes as lendas não são exatamente o que aconteceu, né? Assim, especialmente o Gold Roger, a gente não sabe exatamente se ele tinha a maior frota, se ele era o mais poderoso, se ele era tipo, muito forte mesmo, ou se ele era, sabe, seria uma grande reviravolta se tivesse um flashback, né, do Gold Roger no final, e a gente mostrasse que ele era tipo um cara super fraco, né? Mas que ele era, assim, que o poder dele vinha de outro lugar, assim, né, do carisma, ou de como ele conseguia reunir as pessoas ao redor dele e tudo mais. Ele fala, né, de alguns exemplos de pessoas que tinham famas através de coisas que não exatamente elas fizeram, tipo a Nico Robin, o Bug, o Sop. Esses personagens, eles, né, o Bug é o maior têm dos exemplos, né, mano? Então, a série sempre teve isso, né? De mostrar que as reputações às vezes acabam, né? Às vezes a pessoa no lugar certo, na hora certa, é muito mais importante do que uma pessoa super poderosa, super capaz, assim. Então talvez, né? É assim que o Luffy vai conseguir, estar no momento certo, na hora certa, para conseguir o One Piece. Ao contrário de todos esses, né? A Big Mom, o Kaido, todos esses personagens são super poderosos. Provavelmente o Luffy nunca vai conseguir alcançar o nível de poder deles. Até ele fala que uma vez o Heron falou aqui que uma vez o Oda falou que ele não sabe como derrotar o Kaido e tudo mais na história e tal, porque ele é tão poderoso, sabe? E bate com aquela coisa que eu falei agora há pouco do equilíbrio de poder entre os personagens, né? Porque se o Luffy simplesmente bater nele e ganhar, cara, é muito estranho, né? Porque a série já mostrou o quanto ele é quase invencível, esse Kaido. Então, tirando, sei lá, os velhos lá, os velhos do Conselho Mundial, sabe? Que poder que guardam, ou se eles têm algum poder, será que é tão magnânimo assim quanto os outros personagens? Então é uma coisa bem curiosa de ver na série, né? Como ele trata essas coisas de reputação, né? O própria procura, né? O cartaz de procurado, né? Como essas coisas envolvem coisas que às vezes não são exatamente reais, né? São lendas, né? E pode realmente envolver até a parte principal do final da série, do clímax da série. Mas então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Obrigado por quem ouviu até aqui. Se você curtiu o podcast, dá aquela curtida. Comenta aí o que você está esperando aí dessa reviravolta, aí, desse momento tenso dos Mugiwaras no clímax do arco. E a gente vai ficando por aqui. Falou!